Olá, querido amigo, olá, querida amiga em Cristo Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Hoje nós estudaremos a lição de número 16, por título, O Mandamento Esquecido. Você já ouviu falar sobre o mandamento esquecido? Tem muita gente que nunca ouviu nem falar nesse mandamento, né? Mas hoje nós vamos abordar esse tema maravilhoso. E não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para acompanhar conosco os nossos estudos bíblicos ouvindo a voz de Deus. Então vamos fazer uma oração para a gente entender sobre esse mandamento tão especial, mas que milhares de pessoas têm esquecido e milhares de pessoas nunca sequer nem ouviram falar. Vamos orar? Pai Celestial, a Tua palavra, Senhor, ela é cheia de verdades. A Tua palavra nunca se contradiz e ela sempre vem ao nosso encontro para nos revelar a Tua vontade. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos ter ela em nossas mãos e te pedimos, Senhor, o auxílio do Teu Divino Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Seja com os ouvintes, cada um seja tocado, Senhor, pelo Teu Espírito e se volte para Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui diz assim: alguns cristãos guardam o sábado como dia santo de culto e repouso. Outros guardam o domingo. Há quem santifique a sexta-feira e outros dias da semana. Em todos os casos, há pessoas sinceras que seguem o que lhes foi ensinado, sem nunca ter examinado o que Deus disse. É verdade que há também os que preferem esquecer justamente o que Deus mandou lembrar. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a autoridade máxima para responder à pergunta: que dia devemos observar como santo? Então há pessoas que dizem que o dia de guarda delas pode ser qualquer dia da semana. Tipo assim, se ele começa a trabalhar durante 6 dias e o 7º dia dele cai uma segunda-feira, então aquele dia ele reserva para o Senhor. Há quem diga que todos os dias de guarda é o domingo e há quem diga que todos os dias de guarda é o sábado, né? Então existe aí essa diversidade, divergências de pensamentos. Mas o que dizer ou saber do que realmente a Bíblia ensina? Vamos lá para o que a palavra do Senhor nos ensina sobre o dia que deve ser guardado. O que diz o 4º mandamento da palavra de Deus, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11. O que diz o 4º mandamento da lei de Deus? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então qual o dia que se deve, qual o 4º mandamento que diz ele? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o dia de sábado e o santificou. O 7º dia é o sábado. Todos os calendários, independente de judeu, gregoriano, independente de fuso horário, tem o sábado. E é esse o dia que Deus quer que o povo se lembre. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque o sábado é um memorial da criação. Então nós celebramos a criação, o Deus Criador, lembrando de que dia? Do domingo? Não, do sábado. Deus criou todas as coisas e disse que tudo era muito bom. E no 7º ele descansou de tudo que fizera e abençoou, santificou e descansou nesse dia. Então Deus se cansa?
Não, a palavra do Senhor em Isaías diz que, Isaías 40, versículo do 28 em diante diz: não ouviste que o eterno Deus, o Criador de todas as coisas, nem se cansa, nem se fadiga? Então, por que Deus descansou? Para nos dar o exemplo de que esse dia é o memorial da criação. Continuando. Quem estabeleceu o sábado? Quando e por quê? Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3. Vamos lá. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Tá vendo? Como Criador, lembrando que Ele é Criador. Então, sábado memorial da criação, lembrando do Deus Todo-Poderoso, do Criador, Yahvé. Marcos 2, versículo 27 e 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, qual o dia do Senhor? Muitos dizem que é o domingo, mas a palavra do Senhor deixou claro que o dia do Senhor é o sábado. O próprio Cristo disse que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, o dia do Senhor é o sábado, como a gente viu na criação. E o interessante é que Cristo disse que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E tem centenas e milhares de pessoas que não compreendem esse texto que é tão simples de entender. E eu vou explicar aqui com uma ilustração muito interessante. Minha esposa, ela usa óculos, né? Então, o que é que acontece? Eu pergunto para você, ela foi feita para o óculos ou o óculos foi feito para ela? Lógico que o óculos foi feito para ela. Para quê? Para o benefício dela, para que ela enxergasse melhor, para que ela não tivesse dor de cabeça, para que ela pudesse enxergar as coisas com mais nitidez. Então, o sábado foi feito para o homem. Para quê? Para que o homem descansasse, como Deus descansou das suas obras, no sentido de lembrando de toda a criação. Então, o sábado é para que o homem lembre do Deus Criador, lembre da criação. Ah, mas vocês querem dizer que é só no sábado que se deve lembrar do Deus Criador? Não, todos os dias nós lembramos, nós fazemos do Senhor a nossa exclusividade e prioridade. Todos os dias, nas primeiras horas de cada manhã e nas primeiras horas de cada noite. Mas o sábado é um dia que eu não tenho que lembrar de Deus apenas nas primeiras horas de cada manhã, nas primeiras horas de cada noite como prioridade, mas lembrar dele como exclusividade. Lembrar do Deus Criador. Parar nesse dia e dizer, é o dia que Deus descansou e fez toda a criação. E hoje, esse dia, nós celebramos a criação deste mundo. Então, queridos, o sábado é um dia memorial da criação. Deus estabeleceu o sábado na criação antes de entrar o pecado no mundo e fez isso para o benefício do homem. Adão e Eva eram os únicos habitantes do mundo, portanto, antes do surgimento da nação judaica. Então, muitos dizem, o sábado é para os judeus. Muito antes de haver judeus, o sábado já tinha sido estabelecido para o homem, como memorial da criação e como um dia que o homem pudesse parar e estar ligado exclusivamente com o seu Criador. Então, continuando. Que dia Deus ordenou que fosse observado no tempo dos seguintes profetas? No tempo de Moisés, qual o dia que tinha que ser guardado? Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo. Êxodo 16, 23, antes mesmo de Deus dar as tábuas dos 10 mandamentos a eles. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser descozer no forno, cozei-o, e o que quiser descozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Então, o dia que Moisés já observava muito antes de receber a lei dos 10 mandamentos no Monte Sinai, que veio em Êxodo capítulo 20, ele já disse ao povo que o sábado já era um dia de ser guardado. Isaías também guardou o sábado. Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. Isaías 58, 13 e 14.
Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. 56:4 agora. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Então a aliança de Deus, né, mesmo para os gentios, para os eunucos, né, era que guardasse os sábados. Então, continuando aqui, Jeremias também guardava o sábado. Jeremias viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. Jeremias 17, 24 e 27. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Ezequiel também, o profeta Ezequiel, ele guardava o sábado. Ele viveu também na mesma época de Jeremias. Ezequiel 20, versículo 12 e 20. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Esdras e Neemias. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Esdras também, Neemias, que viveu cerca de 420 anos antes de Cristo, né? Neemias capítulo 13, versículo 15 e verso 19. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então aí a gente tem referências do Antigo Testamento, e no Antigo Testamento não há nenhum texto indicando a mudança do dia de guarda. Era o sábado, continua sendo sábado. E que dia foi observado por Jesus? Agora, que dia Jesus guardava? Porque os cristãos dizem, agora é a graça, é Jesus. Mas Jesus, olha o dia que Jesus guardava e que continuou como modelo. Jesus guardava que dia? Lucas 4,16 e verso 31. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para a lei. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Verso 31. Já li. Então, o que a gente vê aí? Qual dia que Jesus guardava? O domingo, a sexta, a segunda? Não, Jesus guardava o sábado. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. Aí, vírgula, e levantou-se para a lei. Então as igrejas aí, elas acham que o costume de Cristo era levantar na igreja para ler. Aí quando a gente vai num culto de uma igreja diferente, que entra lá, eles vamos ficar de pé para ler a palavra segundo o costume de Jesus. Queridos, que interpretação errada do texto. O texto diz que o costume de Cristo era ir à igreja aos sábados. Esse era o costume dele. Então, continuando. Que dia guardavam os seguidores de Cristo? Agora, que dia guardavam os seguidores de Cristo? Lucas 23, versos 53 a 56. E, tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado.
Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Atos 13, verso 14 e verso 27. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Versos 42 e 44. Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhe falassem essas mesmas palavras. No sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. 17, verso 2. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. 18, verso 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então veja, tanto gentios como judeus, nos sábados nas sinagogas. Então Paulo também procura um local para adorar a Deus. E era que dia? Sábado. Ele se reúne ali à beira da praia, à beira do mar, para orar, para buscar a santificação. Então o dia que os discípulos, os apóstolos guardavam, não era o domingo, queridos, era o sábado. E quando Lucas destaca aqui que as moças que foram, levaram as coisas para embalsamar o corpo de Cristo, só que já era sexta-feira, já entrando no sábado, elas voltam, e Lucas destaca que descansaram segundo o mandamento, mostrando que elas guardavam o sábado, mas Lucas escreveu isso 20 anos depois da ascensão de Cristo. E ele destacou, e descansaram segundo o mandamento. Então, se o mandamento não fosse importante depois da ressurreição de Cristo, eu tenho certeza que Lucas não destacaria essa parte aqui que ele destaca, que as mulheres descansaram no sábado segundo o mandamento. Então, queridos, continuando. Que dia os salvos guardarão na nova terra? Agora, que dia os salvos vão guardar na nova terra? Isaías 66, verso 23 e 22 e 23. Porque, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então nós vamos estar na presença do Senhor, de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro. Nós vamos adorar a Deus, a palavra do Senhor diz que nós vamos ter os nossos trabalhos na nova terra, vamos plantar, vamos conhecer os mundos, vamos estudar a natureza de maneira mais ampla, mas aos sábados nós vamos se reunir na Nova Jerusalém para adorar a Deus nesse dia de sábado. Então o sábado é um mandamento eterno, não é algo que existiu e agora não existe mais, é eterno, a Bíblia destaca aqui em Isaías. Então, continuando, podemos ignorar esse mandamento? O que é que vocês acham? Sim ou não? Pode alguém abolir esse mandamento, ignorar, não lembrar dele? Vamos ver o que é que diz Tiago 2, verso 10 a 12. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Rapidinho, antes de Camila ler outro texto. Interessante é que quando você vai pesquisar para quem Tiago escreveu essa carta, Tiago não escreveu essa carta para judeu, Tiago não escreveu essa carta para gentios. Tiago escreveu essa carta para todo ser humano, para todos. A carta de Tiago não é direcionada para judeus, porque muitos podem dizer, não, mas ele escreveu para judeus, porque ali ele cita a lei. Não tem histórico, eu tenho a Bíblia aqui arqueológica em casa, se você pesquisar no Google, não, Tiago não direcionou essa carta dele para judeus, ou seja, então ele fala sobre os mandamentos para todo homem, ele cita ali a lei de Deus. Então é essa lei, não adianta você guardar 9 e tropeçar em um só ponto, se tornou culpado de todos.
É igual você estuda o ano todinho, precisa de 10 para passar, para passar de ano e você tira 9. O seu professor vai lhe dar 10? Não, você perdeu todo o ano. Hoje, recente que veio pagar matéria, mas antes, por um ponto, muitos perdiam o ano. Infelizmente. Então, queridos, é dessa maneira. É igual um concurso, você vai, faz o concurso, acertou tudo, mas quando vai para a redação, errou. Você passou no concurso? Reprovou. Porque falhou em um ponto, que foi unicamente a redação. Então, queridos, é da mesma maneira. Não adianta você dizer que guarda 9 mandamentos da lei de Deus e não guarda o sábado. O sábado não é ponto de salvação, de maneira nenhuma, mas é ponto de perdição. Se eu transgrido a palavra de Deus, a lei de Deus, a palavra do Senhor me diz que eu tornei-me culpado de todos. Sou transgressor, sou pecador. Nós somos salvos pela graça, isso foi ensinado, nós somos salvos pela graça. E por que guardamos sábado? Porque Cristo nos salvou e pela graça nós obedecemos a lei de Deus. Não para ser salvo, mas porque já fomos salvos em Cristo Jesus. Então é dessa maneira que a Bíblia esclarece para mim e para você. Aí muitos dizem, mas nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Certo, você mata, você rouba, você adultera, você coloca outros deuses diante de você? Você faz imagem de escultura para você? Então você está guardando a lei. De toda maneira, nós também estamos debaixo da graça. A salvação pela graça é desde o Velho Testamento. Então as pessoas... Por que essa mente tão fechada de dizer que não guarda a lei? Se você não mata, não rouba, não adultera, honra teu pai e tua mãe, se você não faz imagem de escultura, se você não coloca outros deuses diante de você, você está guardando a lei. É difícil entender isso para você? Então, querido, o tema é muito claro e muito amplo. Você guarda 9 e recusa o sábado, transgrediu a lei por completo. Então, queridos, não podemos ignorar. É bom lembrar que a guarda do sábado não é um meio de alcançar a salvação, que é obtida unicamente pela graça de Jesus. A obediência a Deus é o resultado da salvação. Como alguém pode dizer que está salvo e viver em... Você vai ler. Como alguém pode dizer que está salvo e viver em desobediência a Deus? A guarda do sábado é uma demonstração de amor a Deus e fruto da experiência pessoal com Ele. Aí agora a Camila vai ler esse texto para você fechar aqui com um texto muito poderoso e tremendo. Veja o que é que João diz aí agora. 1 João 2,4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E agora? Como dizer que você tem a verdade se você rejeita o mandamento do Senhor? Não existe na Bíblia nenhum respaldo que defenda que o dia do Senhor é o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, o dia do Senhor é o domingo. Pelo contrário, a ressurreição de Cristo, a única coisa que nos faz lembrar da ressurreição de Cristo, Paulo diz ali em Romanos que o que nós precisamos para festejar a ressurreição de Cristo é o batismo. Quando eu me batizo, eu lembro da ressurreição de Cristo. O batismo, eu vou ser sepultado para o mundo e ressurgir para Deus. Então, o memorial da ressurreição de Cristo é o batismo nas águas. É o que Paulo nos ensina. Quer celebrar essa ressurreição de Cristo? Aceite o batismo. Seja batizado. Morra para o mundo e ressurja para Deus. Ressuscite para Deus. Essa é a celebração que nós temos que fazer. É o único. A Bíblia não diz, Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana, guarda o domingo. Não. Jesus ressuscitou no domingo. Então morra para o mundo e ressurja para Deus. O batismo é que representa a comemoração da ressurreição de Cristo. Continuando, recapitulação. O sábado foi instituído na criação do mundo. Ele foi observado por Adão e nos tempos dos seguintes profetas.
Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esdras e Neemias. Jesus observava o Sábado. Seus seguidores continuaram observando o sábado após a sua morte, demonstramos amor a Jesus, seguindo os Mandamentos. Transgredir um mandamento significa violar toda a Lei. Então, se eu guardo 9 e tropeço em um só ponto, estou transgredindo toda a lei. Não adianta você fazer um concurso para passar para qualquer órgão do Estado, qualquer órgão federal, e você fez ali todo, acertou tudo, errou a redação, se tornou culpado de todos, transgrediu todos, reprovou. Então, querido, se você ama Jesus, guarde os seus mandamentos, porque aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Você quer estar na verdade? Você quer realmente viver essa verdade? Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Mas para eu estar na verdade, no caminho e na vida, eu preciso guardar os mandamentos, porque aquele que diz que está em Cristo, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então Cristo guardava o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado. Deus guardou o sábado na criação. Você quer estar do lado de quem? De Deus ou dos homens? Amanhã nós vamos estudar sobre a mudança. Você vai entender quem foi que mudou a mudança, que mudou o dia de guarda de Deus, que mudou o sábado para o domingo. Amanhã nós vamos ter uma lição direcionada exclusivamente sobre esse tema, para que você compreenda de maneira mais ampla. Deus descansou no sábado. Ele abençoou e santificou o sábado. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Guardaremos o sábado na nova terra, porque o sábado é um dia especial. Por que o sábado é um dia especial? Dia especial de comunhão com Deus e crescimento espiritual. Dia de estar junto com a família. Dia de descanso e anti-estresse. Dia que pode ser empregado para ajudar os necessitados, doentes, presos, famintos. Dia especialmente dedicado à pregação do Evangelho. Dia especial de adoração na igreja. Vamos fazer um compromisso de fé? Creio que o sábado teve sua origem em um mundo sem pecado. Desejo observar o sábado como Jesus fazia. Preciso da ajuda de Deus para cumprir esse mandamento. Vamos fazer uma oração. Eu espero que você tenha aceitado esse compromisso de fé. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos e agradecemos por o Senhor ter separado um dia para que a gente pudesse ficar ligados 24 horas exclusivamente com o Senhor, sem se preocupar com as labutas do dia, sem se preocupar com trabalhos, sem se preocupar com coisas supérfluas, mas direcionado exclusivamente a estarmos ligados com o Senhor. Lógico que nós te agradecemos porque diariamente buscamos o Senhor nas primeiras horas de cada manhã e ficamos ligados mentalmente com o Senhor nos afazeres, mesmo trabalhando, mesmo nos afazeres de casa, mesmo fazendo qualquer outra coisa no ônibus, no carro, mesmo andando pela rua, estamos ligados com o Senhor. Mas no sábado é um dia onde a gente está ligado intimamente com o Senhor, não só em pensamentos, mas também em ações, na igreja, com os irmãos reunidos. Hoje, infelizmente, por causa da pandemia, reunidos via Zoom, via aplicativos, redes sociais. Mas o que importa é estarmos ligados com o Senhor no santo dia do Senhor. E durante todos os 6 dias da semana, se preparando para receber o santo sábado do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Esse dia que nos traz benefício espiritual, esse dia que nos traz benefício de saúde, benefícios sentimentais para o nosso relacionamento com a nossa família. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor nos presenteou. É um memorial da criação e é um memorial da redenção. O Senhor fez as obras da criação em 6 dias e no 7º descansou. Cristo finalizou a obra da redenção no 6º dia, numa sexta-feira, e no sábado descansou, como o mandamento nos ensina. Obrigado, Senhor, por isso. E quando Jesus ressuscitou, no primeiro dia da semana, Paulo nos ensina que esse dia precisa ser celebrado com
a obra do batismo. E agora, porque te demoras, levanta-te e recebe o batismo invocando o nome dele. Obrigado, Senhor, porque nós aceitamos esse memorial da redenção, que é o sábado do Senhor, e o memorial da ressurreição, que é o santo batismo. Obrigado, Senhor. Continue conosco, abençoando os nossos amigos ouvintes. Essas bênçãos nós te oramos. Abençoa o nosso dia, a nossa tarde e a nossa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido amigo, Deus abençoe o seu dia, sua tarde, sua noite. E não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar com seus amigos, para que mais pessoas aprendam sobre esse mandamento esquecido pela maioria. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.